Bem-aventurado o que teme ao Senhor, parte 5. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Salmo 112, versículos 1 e 6. Continuando a falar sobre o Salmo 112, não posso deixar de mencionar, para aqueles que estão chegando aqui agora e não leram as primeiras meditações, que a palavra de Deus diz que é feliz, muito feliz, felicíssimo, aquele que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Temer é respeitar. Temer ao Senhor é respeitar quem Ele é e o que Ele diz. Conheço muita gente que diz que ama, teme e crê em Deus, mas nunca lê a Bíblia, não sabe o que Deus está dizendo e acha a invenção do homem esta coisa de igreja. Eles têm suas próprias maneiras de crer em Deus. Concordo que tem muita igreja por aí que se perdeu. São dirigidas por pessoas que também perderam a visão de Deus e usam aquele local e grupo de pessoas que se reúnem ali para sua ganância e vaidade. Infelizmente, esta é uma verdade, e cada um destes hão de dar contas a Deus por usurparem dos princípios de Deus para enganar os inocentes. Mas isso não impede de que as pessoas, no geral, avaliem o que parece certo do que parece errado e tomar um caminho. Preferem se esconder atrás da desculpa de que está tudo errado. A palavra de Deus já fala sobre os tempos em que as pessoas fariam isso. Se Deus avisou sobre isso, o que mais Ele disse, eu preciso saber, não é mesmo? Pois bem, continuando. O Salmo 112, no seu versículo 6, diz que o justo nunca será abalado. Confesso que já parei nesse texto e fiquei chocado, sem saber como me definir. Houve época em que eu fiz alguns negócios não bem planejados e terminei falindo. Ah, que tristeza! Além da dor da perda, dos sonhos que se foram pelo ralo, ainda tinha as dívidas que não me abandonaram e, para completar, era obrigado a ficar ouvindo um monte de conversa fiada de parentes, amigos e inimigos sobre minha grande estupidez. Quem já passou por isso sabe bem do que eu estou falando. E no meio de todo este turbilhão de crises que se avolumavam sobre mim, me deparei com este versículo. E agora? Perguntei. Se eu estou abalado com toda esta situação, então eu não sou um justo. Ai, ai, ai. Sabe, a palavra de Deus tem a capacidade de entrar lá no mais profundo de nossa alma, extrair os desejos, sentimentos, pensamentos, conceitos e tantas outras coisas que estão bem escondidinhas, até de nós mesmos, e trazer à tona para reavaliarmos toda a nossa vida. Foi neste momento que tive que aprender mais algumas coisas primordiais para a minha sobrevivência. Primeiro, que meu conceito de justo era diferente do conceito de justo de Deus. Os meus muitos anos de vivência dentro da igreja e prática de tudo aquilo que eu aprendera e ensinara não me tornava mais justo do que aquele que acabara de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O justo não é por tempo de casa, mas por mérito. E aí veio a segunda lição. O mérito não é por nossos feitos ou palavras. O mérito é unicamente pelo que Jesus fez. Eu, na verdade, não tenho mérito algum diante de Deus. Sou apenas um pecador. Mas quando aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Deus olha para mim através de Jesus. O mérito é dele, que pagou o preço da reconciliação lá na cruz. Eu sou considerado justo quando Jesus pagou o preço do meu pecado e diz para Deus: Pai, a dívida do Devanir está paga, ele está justificado. Dá para entender isso? Eu demorei para entender. A terceira lição estava ligada à palavra abalado. É claro que eu estava tremendamente abalado com a crise que enfrentava. Estava perdido e sem saber que direção tomar. Parecia que qualquer atitude ia só piorar as coisas. Não tinha quem pudesse ou se interessasse em me ajudar. Esposa e filhos esperavam uma solução de mim. Eu estava acuado, sem forças para fazer nada. Enfim, estava abalado. E a palavra de Deus dizendo que o justo nunca é abalado. Que coisa! Mas essa agora. Foi então que aprendi que essa palavra abalado não tem nada a ver com a palavra errar ou cair. O texto não diz que o justo nunca errará ou que o justo nunca vai cair. Só diz que ele nunca será abalado. Sabe, meu irmão e minha irmã,
Imagino que você deva ter feito algumas coisas erradas na vida, das quais se arrepende ou se sentiu tremendamente envergonhado. Mas a grande questão é: o que importa não é onde caímos ou onde erramos, mas sim o que vamos fazer a partir dali. É esse o segredo do abalado. Todos nesta vida erram e caem. A Bíblia não esconde os erros e pecados dos grandes homens e mulheres de Deus. Mas a diferença é que depois do erro, da queda, do pecado, a atitude deles mostrou que eles não foram abalados. Eles se levantaram, pediram perdão a Deus, foram atrás de quem prejudicaram para os reparar e tocaram a vida mais sábios e mais fortes. Temos que olhar para trás para nossos erros e não ficarmos presos neles, como se fossem bolas de ferro amarradas em nossos calcanhares. Não, nada disso. Temos que nos libertar desse peso, tomando uma atitude de superação. Primeiramente, confessando a Deus nosso pecado, pedindo forças para nos levantar e prosseguir, pedindo sabedoria para como lidar com aquela situação e seguir em frente. É a única maneira de não sermos abalados. O versículo conclui dizendo que o justo estará em memória eterna. Sabe o que marca as pessoas? Não é tanto os atos de bondade para com a humanidade, mas são os atos de superação. Mais do que aqueles que vão levar comida aos moradores de rua, que é um gesto nobre e digno de louvor, o que mais marca as pessoas são aqueles que perderam tudo e talvez até tenham ido parar nas ruas, mas que conseguiram superar e estão ajudando outros. Isto marca as pessoas. Isto é uma prova que, por maior que tenha sido a crise, aquela pessoa não foi abalada. Ela caiu, mas se apegou a Deus e venceu. Vamos pensar no que tem sido a nossa vida e como podemos superar as crises e, como diz o povo, dar uma volta por cima? Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.